No livro do profeta Isaías, capítulo 55. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, Pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tudo é para ti. tua é a glória. Novamente, tu és digno de tudo. Cante para Deus. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tu tudo. és digno de tudo, Pois tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti. é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, Tudo é para ti. para ti. Tua é a glória. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Nós vamos eu vou dar algumas orientações. E certamente a maioria de vocês já deve ter ouvido, mas aquele tipo de orientação que constantemente o cristão precisa ouvir, e ele precisa verificar se ele está seguindo ou se ele não está seguindo. É muito importante aprendermos, lembrarmos que como cristãos, como pessoas que creem em Deus, como seguidores de Jesus, nós precisamos aprender a pensar de acordo com a palavra de Deus. Para você ter uma ideia, existem pessoas que entregaram a vida ao Senhor Jesus, foram batizadas, estão dentro de igrejas, estão ouvindo a palavra de Deus, estão recebendo orações, mas muitas das vezes elas são pessoas, de certa forma, derrotadas em suas vidas, porque elas não aprenderam a pensar de acordo com a palavra de Deus. Elas dizem: eu creio em Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, mas elas pensam negativamente. Os pensamentos delas são pensamentos negativos, são pensamentos direcionados para a derrota, direcionados para o fracasso, direcionados para coisas negativas. Então, mesmo que elas estejam recebendo orações, estejam ouvindo a palavra de Deus, o fruto que elas colhem em suas vidas é um fruto negativo, é um fruto de derrotas, é um fruto de fracasso. Por quê? Porque nós temos que viver apoiados na força do pensamento, na força da mente? Não. Muitas pessoas incrédulas, elas pensam que não precisam de Deus, e que se tiverem só pensamentos positivos, sem Deus, sem a presença de Deus, elas vão alcançar tudo o que elas querem. Isso não é verdade. Por outro lado também, se um cristão não procura aprender a pensar segundo a palavra de Deus, e for um cristão
de pensamentos negativos, de pensamentos voltados para o fracasso, de pensamentos voltados para a derrota, você também pode ter certeza que abençoados essas pessoas não serão, não são. Por quê? Porque existe um modo de pensar. O modo de pensar que nós devemos seguir é o modo de Deus pensar. A Bíblia nos ensina, nós vamos ler aqui, e a Bíblia diz quais os tipos de pensamentos nós devemos ter. Como é que nós devemos pensar? Então, como cristãos, o que nós devemos fazer? Eu vou verificar de que maneira a Bíblia diz que eu devo pensar. Como é que devem ser os meus pensamentos? O que Deus fala sobre isso? O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que tem que ocupar a minha mente? Então, como cristãos, eu tenho que verificar como é que nós devemos, de pensamentos que tem que ocupar a minha mente, e aprender a pensar de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai produzir frutos, isso vai abençoar. Não significa viver apoiado no pensamento humano, viver apoiado numa filosofia humana. Não significa dizer, eu vou então agora viver de acordo, firmado apenas na minha mente, tudo que eu quero eu vou conseguir, tudo que eu quero eu vou alcançar. Não, mas também é preciso ter um equilíbrio, que se a pessoa estiver, mesmo que esteja dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus, mas aquela pessoa ela não aprendeu, não procurou aprender a pensar, o que ocupa a mente dela são pensamentos negativos, pensamentos voltados para o fracasso, são pensamentos voltados para a derrota, são pensamentos voltados para coisas negativas. Você também pode ter certeza, e dificilmente esta pessoa será abençoada e vitoriosa, porque os pensamentos dela não condizem com os pensamentos de Deus. Então, quando nós conhecemos ou passamos a buscar a Deus, nós precisamos ter esse entendimento. Eu preciso também mudar a minha maneira de pensar. E agora eu vou mudar a minha maneira de pensar. Mudar para que tipo de maneira de pensar? Para o modo pelo qual Deus pensa e quer que nós venhamos pensar. Então, o primeiro versículo diz assim, para a gente entender que Isaías 55, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, olha um pouquinho para mim, por favor. Então, a pessoa conheceu Jesus. Agora eu estou buscando a Deus, o Deus verdadeiro. Eu tenho que procurar, e isso não acontece do nada. Nem os meus têm um empenho para isso. Não é que se vai pisar os pés dentro da igreja e aí vai acontecer uma revolução na sua mente, e aí você aprende a pensar, estou buscando a Deus automaticamente. Evidentemente que não. Tanto é que tem cristãos há anos dentro de igrejas, você vai conversar com eles, a palavra deles é negativa, é sempre de derrota, negativa. Por quê? Porque primeiro as coisas acontecem na nossa mente, depois elas vão produzir algo dentro de nós, e depois nós falamos. O que nós falamos, o que nós confessamos,
é simplesmente um fruto da maneira pela qual nós cremos e nós pensamos. Então, por que há cristãos que eles são negativos na sua maneira de crer, na sua maneira de falar, e são negativos, eles são negativos, eles são negativos? Por quê? Porque é assim que eles pensam. Esse é o modo pelo qual eles pensam. Então, primeiro nós pensamos. O pensamento vai produzir algum sentimento, vai produzir um sentimento, e dependendo daquele sentimento, dependendo do que a pessoa estiver sentindo ou do que ela estiver crendo, consequentemente ela fala. A boca fala o que está cheio o coração, mas primeiramente aqui. Então o que diz a Bíblia? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O pensamento humano é um, os pensamentos de Deus são outros. Ele disse que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos dele em relação aos nossos pensamentos. Então, quando nós passamos a buscar a Deus, a gente vem trazendo o modo de pensar. A gente pensa de acordo com o mundo, a gente pensa muitas das vezes inspirados pelo diabo, a gente pensa de acordo com a nossa vontade, a gente vem pensando de uma maneira. Se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero que Deus me abençoe, se eu quero viver uma vida com Deus, se eu quero ter uma vida abençoada, se eu quero que a palavra de Deus se cumpra na minha vida, eu não posso continuar pensando como antes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abandonar aquela velha maneira de pensar. Eu tenho que abandonar aquela maneira de pensar e eu tenho que procurar agora absorver os pensamentos de Deus. Ora, e aonde a gente encontra os pensamentos de Deus? Aqui. Como é que Deus pensa? Está aqui. Como é que Deus pensa em relação a qualquer coisa? Está aqui. Como é que Deus pensa em relação a criar os filhos? Está aqui. Como é que Deus pensa em relação a sua maneira de trabalhar? Está aqui. Absorver. O que Deus pensa em relação à sua maneira de conduzir a sua família? Está aqui. Como é que Deus pensa em relação à sua maneira de viver? Está tudo aqui. Está tudo aqui. Então eu quero aprender a pensar de acordo com Deus, palavra de Deus. Eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso absorver a palavra de Deus, as promessas de Deus. Eu preciso fazer por onde a minha mente fique condicionada à palavra de Deus. Em qualquer situação que estivermos, se estivermos pensando de acordo com Deus, nós vamos saber o que fazer. Na maioria das vezes, ou quase na sua totalidade, nós vamos saber o que fazer. Por quê? Porque Deus pensa assim. Deus pensa dessa maneira. Então, muitas das vezes, a gente vê cristãos que eles poderiam ser abençoados em suas vidas, ou muito mais abençoados, mas muitas das vezes não são. Por quê? Porque eles recebem orações, eles ouvem a palavra de Deus, mas eles continuam muitas das vezes pensando de uma maneira totalmente contrária em relação à palavra de Deus. Existem cristãos que basta acontecer uma pequena dificuldade, basta uma notícia negativa, uma pequena dificuldade, eles já pensam no pior, eles já pensam no fundo do poço, eles já pensam na derrota, eles já pensam que desmoronou tudo. Imediatamente eles pensam assim. Por quê? Porque a mente deles não está condicionada segundo a palavra de Deus, e consequentemente isso afeta a fé deles, porque eles pensam negativo e eles também crêem de modo negativo.
Eles pensam negativo, eles creem de modo negativo, eles confessam de modo negativo, e assim eles vão vivendo. Normalmente, quando alguém vem e diz: pastor, olha, aconteceu isso ou aconteceu aquilo, é uma notícia negativa. Às vezes não se concretizou um fato, às vezes apenas uma notícia, uma informação, ou às vezes de fato está acontecendo um problema. Primeira coisa que eu digo: nenhum pensamento negativo, nenhum pensamento negativo, nem medo, porque o pensamento negativo, ele vai gerar um sentimento negativo e consequentemente vai gerar uma fé negativa. Então tem gente, cristãos, não me refiro a incrédulos, tem cristãos que eles têm amarrado as suas vidas, prejudicado as suas vidas, impedido Deus de abençoá-los em tudo. Por quê? Porque aqui não mudou. Não mudou. Pode acontecer o que acontecer, até quando se dá uma notícia positiva, eles imediatamente pensam em alguma coisa negativa que possa desfazer a coisa positiva. Eles pensam, eles vivem assim. Por quê? Porque não aprenderam, não procuraram mudar a maneira de viver. Isso o pastor pode pregar, você pode ouvir pregações, mas se o cristão não se empenhar e determinar dentro dele: eu preciso mudar o meu modo de pensar. Meu modo de pensar não é só em relação a coisas negativas, a sua velha maneira de pensar. Eu pensava, tinha que ser do seu jeito, é assim, é assado, é assim que eu penso. Não, abandone a sua maneira de pensar, se você quer que Deus lhe abençoe, se você quer crescer espiritualmente, e faça como se estivesse começando do zero. O que a Bíblia diz? Como é que Deus pensa? Eu vou procurar absorver os pensamentos de Deus e colocá-los e condicionar minha mente segundo os pensamentos dele. Por quê? Isso é fundamental. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: que Deus não pensa como um homem natural. Os pensamentos do homem natural nada tem a ver com os pensamentos de Deus. Então o que devemos fazer? Ser humildes e dizer: eu tenho que colocar de lado o meu modo de pensar, eu tenho que pensar de acordo com a palavra de Deus. E aí o que você tem que fazer? Você vai simplesmente orar e a sua mente será condicionada segundo os pensamentos de Deus? Não. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Jesus disse, por exemplo: tudo é possível ao que crê. Aí de repente você se vê diante de uma situação impossível. Se a sua mente estiver condicionada segundo a palavra de Deus, imediatamente você vai lembrar do que Jesus disse. Você vai dizer: mas Jesus, você vai pensar, mas Jesus disse que tudo é possível que crê. O primeiro pensamento que vem não é um pensamento de derrota, de fracasso, de destruição. O primeiro pensamento que virá de acordo com o que ele pensa. Porque quando ele disse tudo é possível que crê, é assim que ele pensa. Para ele não há nada impossível. Então você vai pensar imediatamente: tudo é possível ao que crê. A sua mente estará condicionada aos pensamentos de Deus. Diz a Bíblia, Provérbios 12:5, para você ir compreendendo o que Deus quer. Provérbios 12:5 diz assim: aqui há uma comparação para mostrar uma diferença, melhor dizendo, entre o pensamento do justo e o pensamento do perverso. Os pensamentos do justo são retos,
mas os conselhos do perverso enganam. Então a Bíblia está mostrando que aquele que é justo, porque ele crê em Jesus, foi justificado por Jesus, crê na palavra de Deus e obedece à palavra de Deus, o justo é isso. O justo é todo aquele que foi justificado por uma fé em Jesus, mas que vive a palavra de Deus e nela crê. Esse é o justo. Então, os pensamentos do justo são retos. Os pensamentos ou os conselhos dos perversos enganam. Isso significa que, como uma pessoa de Deus, eu não posso pensar de qualquer maneira. Eu tenho que ter pensamentos que sejam retos, pensamentos de acordo com Deus, e isso tem que ser trabalhado. Não adianta você pensar que a pessoa pisou. Eu sempre pensei negativamente, sempre tive pensamento de derrota, de fracasso, sou uma pessoa negativa na minha mente. Se você é uma pessoa negativa na sua mente, você é uma pessoa negativa no seu espírito, no seu coração, e você é uma pessoa negativa na sua palavra, naquilo que você confessa, a não ser que você diante das pessoas, aquela pessoa diante das pessoas, ela finja, ela fala, não, Deus vai abençoar, não, Deus vai fazer, mas é só um fingimento. Por dentro ela não está crendo em nada, e é fingimento. Mas a pessoa negativa na sua maneira de pensar é negativa na sua maneira de crer, e é negativa na sua maneira de confessar, tirando, com exceção daquelas pessoas que fingem, que falam assim, não, Deus é comigo, Deus vai fazer, mas é só fingimento. No fundo elas não creem naquilo. Então os pensamentos do justo são retos, os pensamentos ou os conselhos dos perversos é engano. Então peraí, o justo tem que fazer por onde? Condicionar a sua mente segundo a palavra de Deus. Não é filosofia de homem, não é filosofia humana, não. Eu tenho que condicionar a minha mente segundo os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, diz lá em Jeremias, vamos ler aqui, Jeremias, é só passar alguns livros depois do profeta Isaías. Jeremias 29, 11. Quantos cristãos, por exemplo, estão dentro de igrejas, mas eles pensam assim, Deus não quer me ouvir, Deus não quer me abençoar, Deus não é comigo, Deus não se importa comigo, Deus não sei o que, Deus não sei o que. Os pensamentos deles são totalmente contrários ao que Deus pensa ao nosso respeito. Então está escrito Jeremias 29, 11, eu é que sei, é Deus falando, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Então quais são os pensamentos de Deus para conosco? São pensamentos de paz. Então não é porque eu enfrento ou me deparo, olhe um pouquinho para mim, depois eu leio. Não é porque eu me deparo com uma dificuldade, uma adversidade, uma impossibilidade, não é porque surge uma situação adversa na minha vida, que significa que Deus quer me destruir, que significa que Deus quer que eu seja destruído, que significa que Deus não está me ouvindo, que Deus não quer me abençoar. Não. Essas coisas Ele permite. Vivemos em um mundo de aflições, então Ele permite adversidades. O cristão pode enfrentar um problema de saúde, o cristão pode enfrentar um problema na família, o cristão pode ser injustiçado, ele pode ser perseguido, ação adversa, passar por situações extremamente adversas. Deus permite e tem os seus objetivos. Por que Ele permite? Tem vários motivos pelo qual Ele permite, mas não significa que Ele está querendo me destruir. Não significa que Ele não quer me abençoar, não significa que Ele não quer me responder, não. Então, se a mente do cristão estiver condicionada segundo a palavra de Deus, quando ele estiver enfrentando adversidades, ele vai pensar, não, mas os pensamentos de Deus para comigo são pensamentos de paz. No final Ele quer me abençoar, no final Ele quer me fazer o bem. Então Ele disse assim, vou repetir, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então Deus, o que Ele pensa? Os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de paz. Qual é o fim que nós desejamos? O que nós queremos que aconteça conosco no final? O que a gente quer que aconteça? Ele disse que deseja nos dar um fim segundo o que nós desejamos. Então, às vezes cristãos passam por uma dificuldade, eles já pensam um monte de besteira. Oh, Deus me abandonou, Deus não é comigo, Deus não quer me ouvir, Deus não está me ouvindo, Deus não sei o que, Deus não sei o que. Isso mostra que aquela pessoa não cresceu nada espiritualmente. Isso mostra que a pessoa ainda continua pensando diferente, porque se ela estiver pensando de acordo com Deus, ela vai entender de outra forma. Deus permitiu essa situação, Ele tem os seus objetivos. Está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de alguma forma, isso aqui vai cooperar para o meu bem. Os pensamentos de Deus para comigo são pensamentos de paz e não de mal. Colossenses, lá no Novo Testamento, capítulo 3, Colossenses, logo após o livro de Filipenses. Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Deus, com Cristo em Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, os nossos pensamentos, eles têm que estar acima de tudo, voltado para as coisas do alto, voltado para as coisas do alto. Nós precisamos pensar sobretudo nas coisas do alto. Lá em Filipenses 4:8, Filipenses não, Efésios, desculpe, Efésios 4:23, é só voltar um pouquinho. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Isso significa que tem que acontecer uma mudança espiritual dentro de nós, mas tem que acontecer uma mudança na nossa maneira de pensar. Quando fala sobre renovar o vosso entendimento, está falando da maneira de pensar. Então não adianta simplesmente pensar assim: eu vou à igreja, eu recebo orações, escuto a palavra de Deus, entrego a minha vida para Jesus, me batizo nas águas. Eu não preciso mudar a minha maneira de pensar.
e Deus vai me abençoar em tudo, e eu verei a palavra de Deus se cumprindo na minha vida em todos os sentidos. Não, de forma alguma. Às vezes você vê dois cristãos enfrentando a mesma situação. Um está pensando assim: caramba, estou perdido, essa situação vai me destruir, não vai ter saída. O outro, às vezes, na mesma situação, ele está pensando assim: Deus permitiu, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele, Deus tem um propósito em tudo isso. Eu vou orar, eu tenho certeza que no final Deus vai me abençoar. É a mesma situação. Por que um pensa de uma maneira e outro pensa de outra maneira? Porque um aprendeu a pensar de acordo com a palavra de Deus, e o outro continua pensando da sua maneira, carregando inclusive pensamentos negativos. Então, ora, você vem e assiste a reunião, houve uma pregação de 40 minutos, no máximo 1 hora, e depois você vai embora. Se cada um não se empenhar para mudar a sua maneira de pensar, não vai mudar muita coisa, porque aquela pessoa que vive pensando de um modo negativo, ela vai continuar vivendo uma vida muito mais negativa. Você vai olhar para a vida dela, você verá muito mais coisas negativas do que propriamente vitórias e cumprimento das promessas de Deus. Por quê? Porque tem que viver carregando ou sustentado pela força da mente. Não é isso que nós estamos falando. É que as promessas de Deus revelam o modo pelo qual Deus pensa. Os seus mandamentos, as suas promessas, as suas exortações revelam a maneira pela qual Ele pensa. Para todas as situações, aqui tem instrução. Não tem situação que não tenha instrução aqui. Então, quando o cristão diz assim: eu tenho que mudar minha maneira de pensar, eu não posso mais continuar conduzindo a minha vida da maneira que eu penso, da maneira que eu acho, da maneira que eu penso. Não. Eu tenho que, agora a minha vida tem que ser conduzida de acordo com o que Deus pensa. Você tem que se enquadrar na maneira pela qual Deus quer que você viva, como você quer que você viva. Você tem que se enquadrar na maneira pela qual Ele pensa, porque isso será de grande importância até para que você cresça espiritualmente e veja o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Não foi à toa que Ele deu a Josué várias instruções. Josué tinha que conduzir o povo à terra prometida, vários desafios, vários obstáculos, várias situações impossíveis eles iriam enfrentar. Deus então lhe deu várias instruções: obedece a minha palavra, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, faz isso, faz aquilo outro. No final Ele disse: medita na minha palavra dia e noite. Meditar é pensar. Você lê, você medita, você pensa, você traz aquilo para dentro de você. Medita na minha palavra dia e noite, para que você seja bem sucedido por onde você quer que você vá. Então o que fazia Josué? Obedecia, orava, buscava a presença de Deus, lutava, se empenhava, mas a mente de Josué estava condicionada de acordo com a palavra de Deus, porque ele pensava do modo que Deus pensa. Quando ele estava diante de impossibilidades, ele lembrava do que Deus havia dito: ninguém poderá te resistir por todos os dias da tua vida. Então Josué conseguia viver a fé muito bem, porque os seus pensamentos estavam de acordo com Deus. Aonde que o Espírito Santo produz a fé? É no nosso espírito. A fé não é produzida na nossa mente, é no nosso espírito. No entanto, eu duvido que uma pessoa que tem uma mente carregada
de pensamentos negativos, só pensa em derrota, fracasso, só pensa negativamente. Eu duvido que uma pessoa dessa consiga viver a fé como deveria viver. Eu duvido que dentro da pessoa, lá no seu espírito, ela consegue, numa situação impossível, ela consegue se manter na fé, ela consegue se manter crendo. Eu duvido, porque a coisa começa aqui. Se alguém diz assim, você está lá no seu emprego, você está lá no seu emprego, e alguém diz assim, eu ouvi dizer que vão mandar muita gente embora. Você for aquele cristão que está pensando de acordo com a palavra de Deus, você vai pensar no que Deus falou, não temas. Você vai pensar, minha vida está na mão de Deus. Se Deus permitir que eu saia daqui, se eu sair daqui é porque Deus permitiu. E se Ele permitir, Ele tem alguma coisa melhor para mim, Ele vai me abençoar mais. Você vai continuar em paz e vivendo a sua fé. Mas se é um cristão que está dentro da igreja, mas continua pensando diferente do que Deus prometeu, pronto, acabou o dia, vai acabar o dia dela e dos outros. Ela já vai correr ligar para alguém dizendo, acho que eu vou ser mandado embora. Ela já vai se disparar, se puder ela pega um avião para contar a notícia. Não foi demitida, mas a mente não está condicionada à palavra de Deus, e aí não consegue viver a fé, não consegue ter essa fé dentro de si. Não, aí o desespero toma conta. Aí já acabou o dia, de repente nem mandado embora ou será, mas já se derrotou, já permitiu que aquela notícia negativa bagunçasse com todo o seu dia, porque a mente não está condicionada com a palavra de Deus, e isso infelizmente acontece muito. Muitos cristãos que oram, falam com Deus, quando pisam os pés lá fora, os pensamentos deles são totalmente diferentes dos pensamentos de Deus. Então deixe para a gente orar, deixe apenas ler aqui Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1, para a gente entender e nos conscientizarmos que Deus sabe, Ele criou todas as coisas, e Ele sabe da importância que tem o modo pelo qual nós pensamos. Josué capítulo 1, eu vou ler aqui um pouquinho rápido, depois versículo principal. Josué capítulo 1, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. São promessas que ele estava fazendo. Seja forte e corajoso, exortações, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente seja forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Meditar é pensar, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer dizer, se você obedecer a minha palavra, se você for forte e corajoso para viver a minha palavra, não se desviar dela, se você ler este livro da lei, falar sobre essa palavra, se você meditar, pensa na minha palavra, pensa no que eu falei, pensa no que eu disse, pensa no que eu prometi, pensa na orientação que eu dei, pensa na exortação que eu dei. Se você meditar nessa palavra dia e noite, você será bem sucedido e vai prosperar e será bem sucedido por onde quer que você vá. Então a mente de Josué
estava e se tornou condicionada segundo a palavra de Deus. E isso muitas das vezes, olha um pouquinho para mim, muitas das vezes os cristãos esquecem disso. Então a pergunta é: de que modo você tem pensado? De que maneira você tem pensado? O que tem prevalecido na sua mente? Os seus próprios pensamentos? As ideias do mundo? A sua vontade? Ou as promessas e a palavra de Deus? Se for a palavra de Deus, você está no caminho correto para abençoar a sua vida e tantas outras coisas. Se não for, não adianta. Você já viu pessoas que você se aproxima delas, elas abrem a boca, é só derrota, elas só falam de derrota, elas só confessam doença, às vezes doença que nem tem, elas confessam miséria, elas confessam fracasso, elas confessam coisa ruim, elas confessam, parece que abriu um baú de coisa ruim, a boca delas é isso aí. O que elas falam, o que elas confessam, nada mais é um fruto da maneira pela qual elas creem e a maneira pela qual elas pensam. Então, pessoas assim, impossível de serem abençoadas por Deus como deveriam, nas condições que vivem, porque o que Deus quer é que venhamos pensar de acordo com a palavra dele, crer de acordo com a palavra dele, e a nossa palavra, as nossas confissões, elas têm que ser confissões que venham nos abençoar, confissões que venham produzir benefícios na nossa vida. A Bíblia diz que cada um, evidentemente, cada um vai comer do fruto da sua própria boca. Se a pessoa vive a confessar a miséria, vive a confessar a doença, vive a confessar fracasso, vive a confessar o que não presta, vive a confessar fracasso, impossibilidade, derrota, isso e aquilo, ela vai colher o fruto das suas confissões, porque na língua está o poder da vida e da morte. Só que tirando os que fingem, os que falam, Deus é conosco, mas é só um fingimento porque estão na frente dos outros, tirando esses, os outros, o que confessam é o que eles creem e o modo pelo qual eles pensam. Então é como uma escadinha, primeiro aqui, depois aqui, e depois se confessa. A boca fala o que está cheio o coração. E tem gente que, ao invés de abençoar as suas vidas e abençoar a vida de outros, e abençoar as circunstâncias de suas vidas, eles fazem exatamente o contrário. Eles fazem exatamente o contrário. Existem pessoas que são tão negativas, tão derrotadas, que as pessoas que são de fé, se puderem, ficam a 1 quilômetro de distância delas, ou se puder 10.000 quilômetros de distância, porque pessoas negativas, elas não abençoam nada. Elas podem ter a Bíblia debaixo do braço, mas elas não abençoam nada. Surge uma situação difícil, surge uma adversidade, você quer procurar quem? Quem é negativo, quem é derrotado, quem pensa, confessa e crê de uma maneira negativa, ou você quer procurar alguém de fé, alguém que vai te abençoar? Evidentemente, alguém de fé. E isso, para ser possível, é preciso que se mude o pensamento. O pastor chega aqui e ora, Deus abençoa, abre as portas, abençoa os dizimistas, prospera, torna possível, cria situações. O pastor vem com a autoridade espiritual que recebeu e abençoa. Mas ali no meio tem aquelas pessoas que elas só pensam em miséria, elas só pensam que vai piorar, elas só pensam que o negócio vai ficar feio, que vai ficar preto, que vai ficar roxo, que vai ficar escuro, que vai ficar negro. Elas só pensam, acho que eu vou perder o meu emprego, acho que eu vou ficar endividado, acho que eu não vou conseguir pagar, eu acho que eu vou perder o que eu tenho, acho que não adianta.
que as bênçãos que o pastor determinou não vai chegar para essas pessoas, porque elas, com a sua maneira de pensar, com o seu modo de crer, com a sua maneira de confessar, elas mesmas fazem que as bênçãos de Deus se distanciem delas. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, isso não é fingimento, isso é questão de fé. Em qualquer situação, por pior que seja, nós temos que pensar de acordo com a palavra de Deus. O que Deus pensa? Ele diz assim: nada vos será impossível. Então, a gente pode estar em qualquer situação, a gente tem que sempre crer que Deus pode fazer um milagre. Por mais impossível, difícil e extremamente irreversível que possa ser a situação, nós temos que pensar de acordo com Deus. Não pode ser um fingimento. Eu vou falar aqui que Deus pode, mas só um fingimento. Mas fingimento não dá. Ou crê ou não crê. Ou pensa de acordo com Deus ou não pensa. Ou tem uma fé viva ou não tem. Ou tem uma mente de acordo com a palavra de Deus ou não tem. Tem que existir um empenho. Ou eu preciso mudar minha maneira de pensar. Então eu preciso pegar a palavra de Deus todos os dias e começar a pensar e meditar. Ler e meditar. Eu preciso ler e meditar nessa palavra. Eu preciso mudar minha maneira de pensar. Aí acontece uma coisa, aí vem um pensamento negativo querendo dominar. Aí você quer confessar uma coisa negativa e você tem que, não, eu não vou fazer isso. Eu tenho que pensar diferente. A minha confissão tem que ser diferente. Ao invés de dizer, eu não vou pagar, eu não vou conseguir, você deveria dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ao invés de pensar, estou perdido, estou fracassado, acho que vai faltar tudo, deveria pensar diferente. E deveria dizer: o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Surgiu um problema? Eu acho que você está doente. Ao invés de pensar, essa doença vai me destruir, deveria pensar: o Senhor Jesus levou sobre si as minhas doenças e enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quer dizer, se não mudar o modo de pensar, fica difícil, porque a pessoa impede que Deus abençoe. Então, eu quero fazer a oração antes da gente participar da Santa Ceia. O que você deve fazer? Você deve olhar para você, não é para os outros, não. Você deve olhar para você, porque às vezes a pessoa, ela pensa que isso tem gente que pensa que isso é ser diferente. Tem gente que se você se aproxima da pessoa, pensa negativo, fala negativo, crê negativo, confessa negativo, aquela pessoa não abençoa nada. Ela abençoa nada. Ela se aproxima de alguém, não é para levantar alguém, abençoar circunstâncias. Tem pessoa que se aproxima, se a situação já é impossível, crítica ou difícil, ela, pela maneira que pensa, pela maneira que crê, pela maneira que confessa, ela empurra o negócio para baixo, ela afunda o barco. O barco não afundou, mas ela chega e afunda. É difícil. Quando a gente vê incrédulos assim, é ruim, é para eles e para os outros. Mas quando você vê cristãos, aí é triste. E tudo isso por quê? Aqui eu tenho que fazer como então bispo, eu tenho que ir no psicólogo para ele me ensinar a pensar. Não precisa ir no psicólogo. Pega a palavra de Deus, leia, não precisa ler muito de uma vez, leia. Deus falou com Josué, olha só como é simples: ninguém poderá te resistir. Como fui com Moisés, serei contigo, não te desampararei, nem te deixarei. Você pega esse versículo aqui e pensa nisso. O que ele prometeu a Josué não foi só para Josué, foi para os descendentes de Abraão. Eu creio em Jesus, sou descendente de Abraão. Deus prometeu que eu, estando com ele, voltado para ele, ele não me deixaria nem me abandonaria. Você, numa situação adversa, você pode não ter apoio de ninguém, mas você vai lembrar:
Deus falou que não vai me desamparar, nem vai me deixar. Você já se mantém de pé. O desespero já não tem força, porque você lembrou-se das promessas de Deus. Quem não fizer isso, não vai. Então, a coisa mais inteligente é você se alimentar da palavra de Deus, meditar nela, obedecê-la, viver, porque é isso que vai produzir a fé e que vai abençoar. Amém? Fique de pé, por favor. Vamos fazer uma oração. Depois nós vamos participar da Santa Ceia. Feche os seus olhos, por favor. Feche os olhos. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, Esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares. A fé só abre os mares. Quando o momento chegar, Quando o momento chegar, a fé se manifesta. a fé se manifesta. Quando o limite da força A fé tem seu é segredo. seu segredo, Não se revela não se revela ao que tem medo, mas ao que lutar mas ao que luta até o até momento. o momento da fé chegar. Feche os olhos, faça a sua oração a Deus com sabedoria, segundo aquilo que nós ouvimos nesta manhã. O Espírito Santo está exortando a respeito da importância de pensarmos segundo a palavra de Deus, segundo as promessas de Deus, segundo os pensamentos de Deus. Ele mesmo disse que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Os pensamentos dos justos são retos, mas o conselho dos perversos engana. O Espírito Santo está nos ensinando que é fundamental aprendermos a pensar de acordo com a palavra de Deus, aprendermos a pensar segundo Deus. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, dizendo que os pensamentos que devem ocupar a nossa mente devem ser pensamentos puros, onde há louvor, pensamentos que edificam, que abençoam, pensamentos que de fato venham a abençoar. Caso você não esteja pensando de acordo com os pensamentos de Deus, você ainda continua pensando de acordo com a sua vontade, de acordo com o mundo, ou quem sabe continua apoiado nos pensamentos humanos. Abra o seu coração, arrependa-se do modo errado de pensar e determine no coração: eu quero pensar, eu preciso aprender a pensar de acordo com Deus, de acordo com a sua palavra, e isto certamente abençoará em todos os sentidos a sua vida.
as circunstâncias da sua vida e tantas outras pessoas, porque os pensamentos de Deus são altos, não são como os pensamentos humanos. Ó Espírito Santo, abençoe cada pessoa que está aqui, Espírito Santo, e venha iluminar, Senhor, aquelas que entraram aqui pensando diferente. Quem sabe há pessoas aqui que são absolutamente negativas no modo de pensar e consequentemente creem de um modo negativo e vivem a confessar aquilo que é negativo. Que o Senhor as ilumine e as faça entender que é preciso pensarmos segundo a tua palavra. Está escrito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que haja uma renovação na mente, Senhor, que haja uma renovação no modo de pensar, que todos possam se empenhar para pensar segundo a tua palavra e nela meditar todos os dias, para que também sejam abençoados em todos os sentidos e vejam a tua palavra se cumprindo em suas vidas.